O livro de Enoque, uma obra proibida da Bíblia, revela enigmas fascinantes de nosso passado. O manuscrito de Enoque começa com um aviso impressionante endereçado à humanidade e para os anjos caídos, que corromperam a terra com comportamento libertino, derramamento de sangue e práticas de feitiçaria. Escrito há aproximadamente 200 anos, esse emblemático livro proibido ainda diverge opiniões sobre sua real data de aparição, com os registros mais antigos datando cerca de 300 anos antes de Cristo e os mais recentes aproximadamente 100 anos antes de Cristo. A Bíblia, como sabemos, é como uma coletânea. Diversos textos religiosos de alto valor sagrado para o cristianismo foram compilados em uma edição que findou por se tornar o livro mais vendido da história, com mais de 6 bilhões de cópias distribuídas por todo o mundo. Ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Nas diversas histórias e parábolas, a Bíblia cita mais de 1.800 personagens diferentes, mas nenhum deles é tão enigmático quanto Enoque. Segundo a lenda, ele veio ao mundo após o terrível evento em que Caim tirou a vida de seu próprio irmão Abel. Enoque, então, fugiu para a distante terra de Nod, onde se relacionou com uma mulher cuja identidade permanece envolta em mistério. Dessa união, nasceu Enoque. Alguns trechos das Escrituras afirmam que ele é membro da 7ª geração de Adão, sendo ainda o pai de Matusalém. Em interpretações intrigantes, é dito que Deus o poupou do dilúvio e da morte, permitindo-lhe caminhar ao lado dele até o paraíso, conferindo-lhe a imortalidade. As histórias contidas nos livros de Enoque deram origem a diversas de lendas na tradição judaica. Há milênios, no antigo texto do livro de Gênesis, há um enigma que desafia a compreensão humana. Enoque, um homem misterioso, é mencionado como tendo vivido 365 anos. Esse detalhe peculiar desencadeou inúmeras especulações sobre sua possível imortalidade e sua conexão com o divino. As explicações sobre a vida de Enoque e seu relacionamento com Deus permanecem ainda um enigma, envoltas em mistério e especulação. O intrigante é que Enoque não encontrou seu lugar nos livros sagrados aceitos pela maioria das religiões. Sua exclusão dos textos canônicos da Bíblia gera curiosidade e levanta inúmeras questões sobre o que exatamente sua obra poderia revelar acerca da origem e da essência da humanidade. Este homem, que viveu séculos antes de nós, continua a desafiar as fronteiras do conhecimento humano. O livro de Enoque, uma preciosidade que revela segredos silenciados pela Igreja, foi deliberadamente removido do cânon bíblico tanto judaico quanto cristão nos primeiros séculos do novo calendário. Uma decisão que perdura no tempo, deixando-nos com perguntas sem resposta e mistérios que permanecem não resolvidos. Nas antigas escrituras, Enoque aparece como uma pessoa envolta em mistério e divindade, chamado de o guardião de todos os tesouros do céu, o líder dos arcanjos e o servo imediato do trono de Deus. Dentro das páginas deste livro proibido, desvela-se a narrativa dos anjos caídos, entidades celestiais que cederam à tentação, se unindo a mulheres terrenas e revelando segredos celestiais ainda inexplorados pela humanidade. Mas há mais neste livro do que a mera transgressão angelical. Ele abriga também profecias intrigantes sobre o próprio Cristo. O motivo da proibição desta obra vai além da simples revelação dos mistérios celestiais. Dentro dessas páginas, a história de Cristo é profetizada, lançando luz sobre eventos ainda por vir. Ao longo deste vídeo, desvendaremos o enigma que tem atormentado a Igreja por séculos. O livro mais misterioso e sagrado da história espiritual da humanidade. Enoque, figura enigmática do Antigo Testamento, é mencionado em Gênesis, no capítulo 5, versículos 21 a 24, onde é descrito como alguém que andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Mas há mais nessa história. Algumas teorias populares sugerem que Enoque poderia ser o mesmo que o enigmático rei e sacerdote Melquisedeque, entrelaçando ainda mais as narrativas antigas em um tecido de mistério e espiritualidade. No breve relato de Enoque em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, encontramos uma passagem que continua a intrigar e fascinar a humanidade ao longo dos séculos.
É uma história de dedicação profunda ao Senhor, uma narrativa que transcende o tempo e ressoa através das eras. A conclusão enigmática deste relato declara que Enoque simplesmente desapareceu, pois Deus o havia levado consigo. Essa misteriosa partida deixou um vácuo na história humana, uma lacuna preenchida por teorias e especulações. O tratamento especial dado a Enoque pelo Senhor é um testemunho emocionante de amor divino. Algumas teorias sugerem que Enoque foi elevado à vida eterna, transformado em um dos anjos de Deus, baseando-se nas palavras que indicam que ele não experimentou a morte. Esta interpretação, permeada de mistério, apenas adiciona camadas à aura enigmática que envolve a figura de Enoque, uma personagem que continua a desafiar nossa compreensão e a despertar nossa curiosidade sobre o divino e o desconhecido. No primeiro livro, intitulado O Livro dos Vigilantes, escrito cerca de 300 anos antes de Cristo, é revelada uma narrativa intrigante sobre os vigilantes, também conhecidos como anjos guardiães. Estes seres celestiais desceram à Terra e se relacionaram com mulheres humanas, dando origem a Aos Nefilins, mencionados no livro de Gênesis, no capítulo 6. Este livro também nos conduz às jornadas de Enoque aos céus, apresentando-o como um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus para testemunhar visões divinas nos céus. A história nos leva até o Monte Sinai, onde Deus desce à terra com seus exércitos para julgar a humanidade, tudo ocorrendo de acordo com seu plano predestinado. A primeira parte do livro descreve a interação dos anjos caídos com os humanos. Senjazá, o líder, persuade os outros a terem filhos com mulheres humanas, resultando na criação dos Nefilins, gigantes que espalharam o caos e a destruição pelo mundo. O livro também revela o treinamento corrupto que os homens receberam dos anjos caídos, especialmente de Zazel, que ensinou a confecção de armas e joias a partir de materiais terrenos. Estes escritos apócrifos, embora não façam parte do cânon oficial, oferecem informações fascinantes e misteriosas sobre a história e a espiritualidade da humanidade. Eles despertam o interesse e o estudo de muitas pessoas, revelando um conhecimento proibido transmitido a aos humanos. Senjasa revelou encantamentos e técnicas para cortar raízes. Armaros compartilhou soluções para encantamentos. Barakijal ensinou astrologia. Cocabel trouxe conhecimento sobre as constelações. Ezequiel revelou sabedoria sobre as nuvens. Araquiel ensinou sobre os signos da terra. Shamsiel sobre os signos do sol. E Sariel desvendou o curso da lua. Esses ensinamentos proibidos trouxeram poder, mas também desencadearam uma série de eventos sinistros que moldaram o destino da humanidade e continuam a fascinar aqueles que buscam entender os mistérios do mundo espiritual. Diante do caos que se abatia sobre a terra, os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel ergueram-se diante de Deus, implorando por seu julgamento tanto para habitantes da terra quanto para os anjos caídos. Em resposta, Deus enviou Uriel para advertir Noé sobre o iminente dilúvio que se aproximava, instruindo-o sobre como agir diante da catástrofe iminente. O mensageiro divino proclamou: "Vá até Noé e em meu nome diga-lhe, esconda-se. Revelarei a ele que o fim está próximo. Um dilúvio está se aproximando, varrendo toda a terra com sua fúria." Noé recebeu de Deus a orientação para salvar a si mesmo e sua família, tornando-se assim o portador da esperança, preservando sua descendência para todas as gerações futuras. Rafael foi despachado para capturar Azazel, enquanto Gabriel recebeu instruções sobre como lidar com os Nefilins, descendentes da união proibida entre anjos caídos e mulheres terrenas. Por fim, Miguel, o arcanjo guerreiro, foi encarregado da árdua tarefa de aprisionar os próprios anjos caídos, selando o destino deles em um lugar além do alcance humano. Esta intervenção divina marcou um momento decisivo na história da humanidade, moldando o curso dos eventos passados.
Dentro das páginas do livro de Enoque, não apenas encontramos o destino dos anjos caídos, mas também dos reis malignos da terra. Um elemento intrigante é o uso repetido da expressão Filho do Homem, para se referir ao herói escatológico, também conhecido como Justo Escolhido e Messias. Este ser transcendente está destinado a se assentar no trono da glória durante o juízo final, um evento apocalíptico que captura a imaginação de muitos. O termo Filho do Homem, como um título específico nas escrituras hebraicas, encontra seu primeiro registro no livro de Enoque. Esse detalhe pode ter influenciado profundamente a compreensão dos primeiros seguidores da fé cristã, traçando um vínculo essencial entre as tradições hebraicas e cristãs. Dentro do contexto astronômico do livro, encontramos descrições minuciosas sobre os movimentos celestes e o conhecimento cósmico revelado por Enoque durante suas jornadas pelos céus, guiado pelo anjo Uriel. Esses escritos oferecem uma visão fascinante da cosmologia e do conhecimento celestial, conforme percebidos pelo próprio Enoque. Além disso, o livro astronômico revela um calendário solar notável que também aparece no livro dos Jubileus e era adotado pela seita do Mar Morto. Este calendário meticulosamente elaborado consistia em um ano de 365 dias, dividido em 4 estações, cada uma com 91 dias. Cada estação era composta por 3 meses de 30 dias, seguidos por um dia adicional no final do terceiro mês, resultando em precisamente 52 semanas por ano. Uma particularidade intrigante desse calendário era o fato que todas as estações e todos os anos sempre começavam em uma quarta-feira, o 4º dia da criação, conforme descrito no livro de Gênesis. Nesse dia, segundo a tradição, foram criadas as luzes celestiais, as estações, os dias e os anos, marcando o ritmo do cosmos conforme entendido pelos antigos estudiosos. Essas complexas revelações continuam a intrigar os estudiosos modernos, oferecendo um vislumbre das profundezas do conhecimento humano e espiritual dos tempos antigos. O livro de Enoque menciona abertamente a presença de seres incomuns dotados de tecnologias avançadas que uma vez visitaram a Terra. Esta revelação, no entanto, não foi recebida com facilidade pela Igreja, gerando desconforto e levando à sua proibição. As detalhadas narrativas presentes nesse livro poderiam facilmente ter sido interpretadas como uma ameaça às autoridades estabelecidas e às crenças enraizadas na sociedade da época. Foi essa percepção que levou à sua exclusão dos textos canônicos da Bíblia. O livro de Enoque lança luz sobre como todas as evidências desses eventos misteriosos foram apagadas pelas águas do dilúvio. A inegável perturbação causada por esse conhecimento levanta uma questão intrigante. Será que a Terra já foi visitada por entidades extraterrestres no passado? Enquanto exploramos as páginas deste antigo manuscrito, surge a intrigante possibilidade de que essas entidades com as quais Enoque manteve contato durante suas viagens celestiais poderiam ter sido governantes de uma civilização alienígena. Entretanto, esses questionamentos permanecem, geralmente, não exploradas atualmente, principalmente devido à rejeição e rotulação desses escritos como apócrifos. A verdade permanece obscura, mas podemos esperar que um dia novas e fascinantes descobertas tragam à luz informações que poderão redefinir nossa compreensão da história e da presença da humanidade no cosmos. Continuem explorando, questionando e mantendo suas mentes abertas. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Deixem nos comentários sugestões para temas dos próximos vídeos e não se esqueça de curtir o vídeo. Até a próxima!